Nosso cordial boa noite a você que escolheu a Igreja do Jardim América para vir nessa noite louvar ao nome de Deus. Espero que você tenha tido um bom dia de domingo, tenha se reunido aí com os familiares para comemorar essa data importante no calendário. Embora saibamos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é uma data que a cristandade comemora aí o nascimento de Jesus, e que nós possamos ter tido nesse dia boas reflexões e que possamos tomar decisões importantes também ao lado de Jesus. Nós teremos hoje o privilégio de ouvir aqui o nosso irmão Ailton, que vai nos trazer a mensagem. Eu convido a todos nesse momento a fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelos cuidados, pelas bênçãos, por esse bom dia que nos desse, pelo privilégio de podermos vir em tão boas circunstâncias na Tua casa nessa noite para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui presente, também sobre os nossos irmãos, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e que Tu possas estar também com o pregador a nos trazer a mensagem. Essas bênçãos te pedimos, agradecidos por amor em nome de Jesus. Amém. Dia de Natal. Som. Dia de Natal, hino de Natal. Nós vamos cantar o hino do Inário Adventista de número 80. Muito lindo, né, na segunda estrofe, quando diz que cantou que já nasceu Jesus, e esse nascimento uniu a terra ao céu. Muito lindo. Vamos ficar em pé agora e cantar o hino de número 79, bem do lado do 80. Noite de Paz.
Tudo é paz, tudo amor. Dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá nos céus, boas novas de perdão, graça eterna, salvação. Prova desse amor, dá o Redentor. Rei da paz, Rei do amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos lhe pedir que nos venha conduzir deste mundo à luz. É o Senhor Jesus. Aqueles que têm pedido especial poderão fazê-los. Existe nos escaninhos aí um folder especial que você pode colocar ali o seu pedido, e existe um grupo de oração nessa igreja que vai estar orando pelo seu pedido no decorrer dessa semana. Eu queria que, para a nossa meditação, você abrisse a sua Bíblia no livro de São Mateus, perdão, 2 Crônicas 7,14. A palavra de Deus, ela é repleta de parábolas, ela é repleta de salmos, de cânticos, de história, e ela também é repleta de promessas. Em 2 Crônicas 7,14, você encontra uma das promessas que Deus faz para os seus filhos aqui na terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Com esse pensamento, com essa promessa de que Deus ouve as nossas orações, com essa certeza, vamos nos colocar de joelhos aqueles que puderem e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso bom Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nesse primeiro dia da semana, nós estamos aqui como teus filhos, para louvarmos o teu nome nessa noite. Nós sabemos, Senhor, que nesse dia o mundo considera o nascimento de Cristo. Segundo a tua palavra, a gente sabe, Senhor, que Jesus não nasceu nessa data. Mas o importante é que Cristo Jesus, ele veio a essa terra e ele nasceu sim, como acabamos de cantar, nasceu lá em Belém como uma criança. Nós te louvamos, Senhor, porque Jesus,
ele nasceu como um menino. E a palavra de Deus diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós podemos notar, nós podemos sentir que Jesus, ele cresceu e ele nasceu e ele crescia e ele se desenvolvia completo em todos os aspectos da vida. Nós precisamos também que Jesus, nessa noite, ele nasça completo na nossa vida e no nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite para ouvirmos a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, e a verdade ela nos libertará. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra diz que esse menino nos foi dado, um filho se nos deu, um menino nos nasceu. E segundo Isaías, ele diz que estava sobre os seus ombros, que ele era um menino maravilhoso, conselheiro, Deus forte, e Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua misericórdia, ela se renova na vida dos Teus filhos a cada manhã. E nós queremos que o Teu Santo e bom Espírito se faça presente aqui nessa noite, sobre cada pessoa que aqui está, sobre cada um que tem um pedido especial para fazer ao Senhor. Se alguém aqui está aqui precisando de uma cura, conforme nós lemos aqui neste verso de meditação, Senhor, concede a cura. Se alguém aqui está precisando de um trabalho, que o Senhor abra uma porta, Senhor, e conceda o trabalho para esse filho que está fazendo esse pedido a Ti nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Senhor, o Teu servo, o irmão Ailton Santana, ele vai abrir a Tua palavra logo daqui a pouquinho, e que o Teu santo bom Espírito ilumine a sua mente, para que ele traga uma mensagem não sua, mas Tua. Prepara agora o nosso espírito e a nossa mente para os momentos que se seguem, é o que nós te rogamos em Cristo Jesus. Amém. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Para chegar até aqui, eu peguei um Uber, tinha carro em casa, mas eu achei melhor deixar com a nora e com a minha netinha que estão lá, e o rapaz, ele falou assim, nossa, a igreja hoje vai estar cheia, né? Aí eu falei para ele assim, eu acredito que não. Ele falou, mas é um dia tão importante, né? Eu falei, também acho. Mas parece que o aniversariante fica de lado, né? E outras coisas ocupam o lugar. Mas eu quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui estudando a Bíblia com vocês. E agradeço ao irmão Genivaldo, que fez o convite, um dos anciãos dessa igreja, e eu já fui tremendamente abençoado na elaboração desse estudo. Já desde que recebi o convite, fiquei sabendo que seria o dia 25 de dezembro, e não tenho que fugir da data, porque, muito embora muitos falam, né, olha, Jesus não nasceu, mas se a gente não comemorar no dia 25 de dezembro, nós vamos comemorar quando? Porque eu acredito que tudo deve nos levar a meditar sempre em Jesus. Ele é a razão da nossa fé. E veja que coisa interessante.
o fato de não termos um dia na Bíblia estabelecido para sabermos com clareza o nascimento de Jesus, deveria nos dar a oportunidade de falarmos mais sobre o nascimento de Jesus. Agora, se nós não falarmos e deixarmos que o Papai Noel roube a atenção do Papai do Céu e do Filho de Deus, aí não tem como, né? Abra sua Bíblia, nós vamos ler vários textos. No livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Existem na Bíblia 2.500 passagens que falam sobre a segunda vinda de Cristo. E existem 300 profecias que apontam para a primeira vinda de Cristo. A primeira delas, logo no comecinho, ali em Gênesis 3,15, quando diz que da mulher viria o descendente que esmiuçaria a cabeça da serpente. A serpente é Satanás e o descendente da mulher, o Messias, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Tanto é verdade que Eva achava que Caim, que foi o seu primogênito, seria o Messias. O próprio Abraão acreditava que Isaque era o Messias. A mãe de Moisés imaginava que Moisés era o Messias. Então o Messias era muito esperado. E muito embora tivessem várias e várias passagens dizendo a cidade onde ele nasceria, que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, Isaías diz, que ele viria, a princípio, o texto diz, na plenitude do tempo. Gálatas 4,4 diz isso. Olha que verso interessante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O detalhe aqui é que filho aparece com F maiúsculo. Nascido de mulher. Então, havia uma certeza, um tempo determinado, e Daniel especificou qual seria esse tempo. E a gente vê pela palavra de Deus e os comentários a respeito no livro Desejado de Todas as Nações, é de que o grupo de pastores que estavam nos campos naquela madrugada em que Jesus nasceu, esta é uma forte evidência de que não foi, portanto, em dezembro, porque os rebanhos não estariam em dezembro ali, nas mesmas campinas, regiões onde o Davi também pastoreava o seu rebanho. E qual era o assunto dos pastores? Quando vai nascer o Messias? A estrela de Belém, que nós vemos aqui uma imagem dela, era um grupo de anjos. E aquela estrela, ela estava a indicar onde nasceria o menino Jesus. Agora preste atenção, vamos lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Irmãos, decretos humanos são usados por Deus para cumprir profecias. Presta atenção nessa palavra, viu? Decretos humanos ajudam a cumprir profecias. Eu tenho aqui um amante de profecia, que é o irmão Fernando Francisco, e ele concorda comigo, não é verdade?
Decretos humanos ajudam a cumprir profecias. Nós estamos vivendo um momento único aqui no nosso país. Tem gente não querendo que o ano não acabe, com medo daquilo que vai acontecer, mas não há o que temer. O nosso Senhor está no comando de todas as coisas. Não há o que temer. Vimos lá na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho, e a maior evidência da segunda vinda de Cristo foi a primeira vinda de Cristo. Então, se Jesus veio a primeira vez na plenitude dos tempos, é certo que na sua segunda vinda, ele também virá num tempo determinado. Mateus 24:36 diz que o dia e a hora já estão estabelecidos. Na carta de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada, por tardia. Ou seja, Deus não se atrasa. Deus não é desorganizado, irmãos, tudo está dentro de um cronograma. Deus não conhece adiantamento e nem tardança. Este primeiro recenseamento, diz o capítulo 2, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se na sua própria cidade. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia. Lembrando que da Galileia, aonde fica ali o chamado Mar da Galileia, que na realidade é um grande lago de água doce, ali morava, na cidade de Nazaré, por isso que Jesus foi chamado de Nazareno, né? Ali morava José e Maria, escolhidos para serem a mãe e, se Deus era o pai, podemos dizer que José seria o seu padrasto, né? E aqui diz, ele foi até a Judeia. Irmãos, é mais ou menos a distância de 138 quilômetros, a distância que eles percorreram. Uma mulher grávida sai, e olha, o texto aqui é muito claro, o texto diz, subiu, portanto era um caminho de subida, da região da Galileia até a região da Judeia. Por quê? Porque José, ele era da cidade de Davi, ou a cidade de Belém, que fica a poucos quilômetros de Jerusalém. E aqui diz, ele foi com o objetivo de alistar-se, e isso fez com que se cumprisse a profecia. É interessante, né? Porque Jesus tinha que nascer na cidade de Davi, na cidade de Belém. A profecia dizia isso. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que entre as pequenas, de ti há de vir. Ele seria da tribo de Judá. Por quê? Porque ele é chamado do leão da tribo de Judá. E olha que coisa interessante. Diz, estando eles ali, aconteceu de se completarem os dias, ou seja, tinha que nascer em Belém, e ele nasceu em Belém, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o numa manjedoura, portanto num coxo, dentro de uma estrebaria, e o texto diz, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, aqui eu quero dar uma parada. Vamos lá para João, capítulo 1, verso 11. Deixa marcado lá e vamos até João 1:11. Olha que coisa interessante. Esse texto diz o seguinte, 1:11. Veio para que era seu, e os seus não o receberam.
Jesus foi rejeitado já desde o seu nascimento. A gente vê, eu estava falando dos pastores. Se você acompanhar a narrativa de Lucas, você vai descobrir algo bem interessante. Lucas capítulo 2, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Uma prova de que não foi em dezembro, talvez ali em outubro, setembro. E um anjo do Senhor desceu até onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Comentando esse assunto no livro Desejado de Todas as Nações, é dito que esses anjos desceram do céu, encarregados de dar a boa notícia: o Filho de Deus vai nascer. E eles vão à igreja, ao templo. Só que no templo eles não encontram ninguém, irmãos, ninguém. Do sumo sacerdote, pastor, aos seus secretários, anciãos, vamos colocar assim, ninguém estava em condições de receber essa notícia. Eles ficam procurando. Quando chegam nas Campinas, um grupo de humildes pastores, eles estão conversando. Olha, já se faz 1000 anos, desde que Davi passou por aqui, e diz que da descendência de Davi viria o Messias. Quando será que ele vai nascer? E é nesse momento, eles não estavam conversando futilidades, não estavam falando de negócios, não estavam falando de política, eles estavam falando de assuntos espirituais. E foi exatamente nesse momento que diz, verso 9, o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eu trago boa nova. Você sabe o que quer dizer a palavra boa nova? Evangelho. A palavra evangelho é usada aqui. Eu trago um evangelho para você, uma boa notícia. E qual foi essa notícia? Uma boa notícia que é para trazer alegria, não apenas para vocês, mas para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Preste atenção, a palavra Salvador, nós chamamos de Salvador, mas na língua hebraica é Jesus, ou Joshua, ou Josué, ou José. É interessante, né? Todos têm o mesmo significado. Jesus recebeu uma variante, um nome do seu padrasto, Joshua, ou Salvador. E aqui diz que é Cristo. A palavra Cristo quer dizer Messias em grego, Messias em hebraico, e Cristo em grego, quer dizer ungido. Então, ali estava a prova de que o Salvador, o Messias, o Senhor, Adonai, Filho de Deus, estava para nascer. Havia nascido, aqui está dizendo. E isto vos será um sinal: vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas, deitada, melhor dizendo, em uma manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para ele. Eu fico pensando, foi assim na primeira vinda, como será na segunda? Será que as pessoas estarão prontas, esperando Jesus? Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, aquela estrela de Belém, ela não era uma estrela comum,
era um coro de anjos que veio para anunciar o nascimento do Filho de Deus. A promessa tão esperada, mas por uma questão, eu diria assim, de outras prioridades, até alguém disse que a palavra prioridade não conhece a letra S, né? Mas as pessoas estavam preocupadas com outras coisas e se esqueceram do essencial. Tanto é verdade que só os pastores puderam receber essa notícia. E aqui diz, depois da música, que era o coro de anjos, que era a estrela. Essa estrela também despertava a atenção de um outro grupo, lá do Oriente, registrado no Evangelho de Mateus, diz que reis magos vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e foram ao palácio, porque um rei tem que morar num palácio. Só que eles estavam completamente equivocados. Herodes levou um susto, porque ele falou: ei, eles estão procurando o rei sou eu. Falou: não, mas é um menino, porque a profecia diz: um menino vos nasceu, um filho, eis que a virgem conceberá. Estava tudo contado, irmãos. Era obrigação dos pastores, era obrigação dos anciãos, era obrigação dos que estudavam as Escrituras ter esse conhecimento. Mas Deus chama estrangeiros que vêm de longe, e eles vêm e não vêm de mãos vazias. O texto bíblico deixa eu só terminar essa leitura, depois eu vou para lá, para Mateus. Diz que os pastores, verso 16, foram e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, conforme os anjos disseram. O Filho de Deus dentro de um coxo, sendo usado como um bercinho. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos ouviram e se admiraram das notícias dos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e meditava. Voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e lhes fora anunciado. Vamos lá para Mateus agora, Mateus capítulo 2 também. Verso 1, Mateus 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém, nos dias do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Irmãos, essa história aqui é muito interessante, porque quando eles veem a estrela, eles saem de onde estão. Agora eu pergunto, você só consegue ver uma estrela de noite. Portanto, eles sabiam que aquela estrela estava apontando ali para Jerusalém, foram para lá. E olha que coisa interessante a narrativa aqui. Diz, perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Irmãos, se eles viram a estrela no Oriente, essa estrela estava em Jerusalém. Não era para aquele povo ver a estrela, mas para ver uma estrela você tem que olhar para cima. Só que as pessoas estavam olhando para baixo. Parece que o que eles queriam estava aqui, né? E eles não olhavam para cima, porque se eles tivessem olhado para cima, eles teriam percebido uma estrela de um brilho diferente, e aquilo deveria chamar a atenção. E eu pergunto, será que as coisas que estão chamando a nossa atenção são as coisas da terra? Será que aquilo que está chamando a nossa atenção são as coisas deste mundo? Aonde nós estamos investindo o nosso tempo, nossos recursos, a nossa saúde? O que você está fazendo com o seu tempo? Tempo é vida. Você tem gasto isso com o quê? Com o estudo da Bíblia, para procurar entender o que as profecias dizem. Sabe, irmãos,
Quem anda desesperado, no fundo é porque não tem procurado estudar a Bíblia, mas quem estuda a Bíblia, ele está com uma postura totalmente diferente. Ele não está com medo, não interessa direita, esquerda, centro, não interessa. O que interessa é que o Senhor está no comando. O que interessa é que as profecias não vão serem olvidadas, ou seja, não vai deixar de se cumprir. Não há o que temer. Deus está no comando. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, aí sim, precisaram vir estrangeiros do Oriente, chegando em Jerusalém, queremos ver o rei. Aí o Herodes chama os principais escribas e pergunta: ei, onde o Cristo deve nascer? E eles responderam: em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, e cita Miqueias capítulo 5, verso 2. Com isto, diz o verso 7, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com a precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Eles lá viram, em Jerusalém ninguém viu, a não ser os humildes pastores. Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu possa ir adorá-lo. Era mentira. Gente, quem confia em político, eu quero ir adorá-lo. Aqueles políticos que só aparecem na igreja no tempo da eleição, né? Ele queria de fato ir adorar? Vai acreditando. Depois de ouvirem o rei, partiram, eis que a estrela que viram no oriente os precedia, apareceu novamente, até que chegando parou onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, aqui é algo interessante, era Belém, mas ele já não estava mais na manjedoura, já estava em casa. Diz que eles prostraram e adoraram, reconheceram que era o rei, e abrindo seus tesouros, entregaram ouro, incenso e mirra. Aqui tem algo muito interessante para nós. Ouro, oferta. Incenso, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. Mirra, porque ele é um profeta, e ele cura, é o médico dos médicos. Aquela oferta, o ouro que foi entregue, serviu para que José e para que Maria pudessem fugir para o Egito, até que Herodes morresse, porque os reis magos não voltaram para o palácio, mas foram orientados a fugir, a não voltar. Veja aqui, verso 12, 2:12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, não voltaram à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. E foi aí que vem aquela ordem de Herodes para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Que poder absurdo que tinha um rei, né? Matar crianças inocentes. Você vai perceber que essa ordem é semelhante à ordem quando no nascimento de Moisés. Sempre que Satanás tenta
fazer alguma coisa para frustrar os planos de Deus, Deus se antevém e faz aquilo não acontecer conforme o diabo quer. Aqui veio acontecer isso. Tem uma passagem aqui, eu quero voltar para Lucas, porque quando estima-se essa ordem, matar crianças de 2 anos para baixo, e chama Jesus de menino, é porque quando os reis magos, ou chamando os reis magos, mas os sábios do Oriente, eu prefiro chamar assim, eles chegam para visitar o menino já está crescido e eles já estão morando em casa, então provavelmente a idade de Jesus já era por volta aí dos seus 1 ano e meio, 2 anos. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Voltando para o Evangelho de Lucas, o capítulo 2, verso 21, tem uma passagem muito interessante. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe dissera o anjo antes de ser concebido. Quem escolheu o nome Jesus para o menino foi o próprio Deus. E ele diz aos pais, através de Gabriel, o nome do menino será Jesus. Irmãos, aqui está a primeira vez que o menininho Jesus derrama sangue. E aqui está a primeira vez que ele sente dor. E eu quero crer, a primeira vez que ele chora por causa de sofrimento. Quando ele tinha apenas 8 anos de idade, ele foi circuncidado. Passados os dias da purificação, ou seja, 32 dias depois da sua circuncisão, com 40 dias, conforme dizia a lei, levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Aqui tem algo bem interessante. A oferta oferecida, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui denota que Maria e José eram extremamente pobres. Porque se fossem pessoas com recursos, a oferta seria um cordeirinho. Olha que outra coisa interessante. O sacerdote pegou Jesus no colo, e para ele, Jesus foi um bebê comum, mas não foi assim para 2 pessoas que estavam na igreja naquele dia. Para uma mulher chamada Ana e para um homem chamado Simeão. O verso 25 diz que Simeão era um homem justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. Portanto, ele estava aguardando o cumprimento da profecia da primeira vinda do Messias. O Espírito Santo estava sobre ele e revelou-lhe que ele não morreria antes de ver com seus próprios olhos o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ele o tomou em seus braços, louvou a Deus e diz: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, eu não sei quantas pessoas tinham na igreja naquele dia, mas existem certas bênçãos que nós só recebemos na casa de Deus, dentro do templo. Se aquele homem não tivesse ido na igreja naquele dia, quando o Espírito Santo lhe tocou, ele não teria visto o cumprimento da profecia. Assim como aquele homem da mão paralisada, que foi na igreja no dia de sábado e Jesus o curou. A mesma coisa eu digo da mulher aqui, a profetisa Ana. Inclusive,
eu tenho que ir correndo, que já são 8h15, mas aqui o texto diz que Simeão abençoou e disse a Maria: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel. Ruína de alguns, levantamento de outros. Uma espada traspassará a tua alma. E ali ele estava profetizando que Maria iria sofrer com a morte do seu filho, como se cumpriu. A profetisa Ana, no verso 36, nós temos aqui do capítulo 2, ela também diz, era uma mulher de 84 anos, portanto as pessoas de idade precisam continuar indo à igreja para receber as bênçãos de Deus. Eu sei que tem muita gente assistindo pela internet, muito bem, mas sempre que possível venha, participe também, né? Venha aqui conosco. Quando eu não posso vir, eu assisto, mas prefiro estar pessoalmente, né? E aqui diz, ela dava graças a Deus, verso 38, e falava a respeito do menino para todos. Agora eu quero dizer os versos 39 e 40 do capítulo 2. Cumpridas todas essas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Jesus fica lá em Nazaré, uma pequena cidade, uma cidade afamada, né? Difamada, melhor dizendo, né? Porque alguns diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Veio Jesus. A prova de que nós não somos escravos do meio, né? Crescia o menino e se fortalecia em sabedoria, graça e estatura. Eu queria ler com vocês um verso que nós encontramos em Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos 3, 6. 6, 3. Falando de Jesus, ali na região de Nazaré, olha o que é dito. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. Este verso é muito interessante, lembrando que o livro de Marcos, ele é o evangelho segundo Pedro. Pedro pediu a Marcos que escrevesse para ele. Provavelmente Pedro era analfabeto, então ele precisava que alguém escrevesse para ele. As suas cartas, pelo menos a segunda, ele fala lá que foi Silvano que escreveu para ele. E agora, o evangelho de Marcos é Pedro narrando e Marcos escrevendo. E aqui é dito algo bem interessante. Não é este o carpinteiro, filho de Maria. Jesus aqui já está com seus quase 30 e poucos anos, né, que ele começa seu ministério. Então, aqui é a prova que José, seu pai, já havia morrido. Porque não fala, não é este o filho o carpinteiro, filho de José, mas filho de Maria. E é apresentado aqui 4 irmãos de Jesus. E se você prestar atenção, você vai ver. Tiago, Jesus tinha um irmão chamado Tiago, Jesus tinha um irmão chamado José, Jesus tinha um irmão chamado Judas, mas não o Iscariotes, e Jesus tinha um irmão chamado Simão. E o texto diz que Jesus tinha pelo menos 2 irmãs, porque diz, não estão as suas irmãs aqui entre nós? Agora eu pergunto, nós lemos lá que o nome de Jesus foi escrito, ele era o primogênito, filho de Maria, e ele foi escrito pelo sacerdote. Jesus foi escrito, o nome Jesus, que quer dizer Salvador, foi escrito no livro do templo em Jerusalém. Agora, aqui é dito que ele tinha pelo menos 2 irmãs, pode ser mais, porque irmãs, se fosse só uma, não falaria irmãs, né? E 4 irmãos. A questão é,
esses filhos foram filhos de Maria ou não? Tem um verso, o Dr. Rodrigo comenta isso, só para vocês entenderem, no capítulo 19 de João. Olha que coisa interessante, capítulo 19. Já estou indo para o final. Verso 25. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que nós sabemos que era João, não o Batista, porque João Batista era primo de Jesus e já estava morto. Tinha uma diferença de 6 meses dele para João Batista, né, de idade. Mas esse João é o João, o pescador, o Boanerges, o filho do trovão, irmão de Tiago. E aqui diz, vendo Jesus, sua mãe, ele está na cruz, e junto dela João, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Disse, pois, ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Esta é uma grande evidência de que aqueles irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Por quê? Porque se o fossem, Jesus não pediria a João, um estranho, que cuidasse de sua mãe. Ele diria o quê? Para os irmãos. Aí você diz, mas os irmãos não estavam ali. A gente sabe que depois eles se arrependem, porque os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. E essa é uma evidência de que eles também eram filhos de José e não de Maria. Provavelmente José era bem mais velho que Maria, viúvo, e ele se casou com Maria, que era uma jovenzinha. Para aqueles que dizem, a Virgem Maria continuou virgem. Não, meus amados, não continuou virgem. Sinto muito, mas não é isso que a Bíblia diz. Mateus capítulo 1, versos 24 e 25. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo, e recebeu por mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Portanto, o texto aqui diz, não a conheceu. A palavra conhecer aqui quer dizer ter intimidade, ter relacionamento íntimo com ela. Então, José e Maria foram marido e mulher mesmo. Ela foi mãe de Jesus e a gente sabe que ela, o fruto, o filho de Jesus, né, Jesus, o filho de José, foi fruto do Espírito Santo. O texto diz isso. Mas, irmãos, o que me chama a atenção, e com isso eu quero concluir, nesse dia de Natal, é o texto. Esse texto mexe comigo, irmãos, e a gente passa às vezes batido. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmãos, Cristo Jesus exerceu a profissão do seu pai, carpinteiro. E eu pergunto, carpinteiro trabalha com o quê? Com madeira, com martelo, com prego. Lembra? Tem umas fotos não, umas imagens que mostram o menininho Jesus trabalhando na carpintaria com seu pai José. Irmãos, isso me arrepia. Jesus trabalhou a vida inteira, dos seus
12 anos até os seus 30 anos, na carpintaria. Ele começa o seu ministério com 30 anos. Ele morre muito jovem, com 33 anos e meio. Com prego, com martelo e com madeira. Os instrumentos de tortura e dor. Quando ele tem 12 anos, a narrativa de Lucas diz que ele chega no templo, ele para e ele vê os cordeirinhos sendo mortos ali, e ele olha e ele sabe que aquilo é o futuro que o aguarda. Com 12 anos. Com 12 anos. Porque ele veio para morrer. Mas agora, na sua segunda vinda, não. Ele vem para nos buscar. A primeira vinda, irmãos, ela foi mais difícil. Ele veio e foi rejeitado já desde o seu nascimento. Teve que nascer dentro de uma estrebaria, junto com animais, dentro de um coxo, uma manjedoura. Veio para que era seus e os seus não o receberam. Imagine uma pessoa com a esposa grávida, anda todo esse tempo, chega ali e as pessoas dizem: não tem lugar para vocês. Assim nasceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois foi morto. E depois sofreu, mas ressuscitou. Aí eu pergunto, a primeira vinda foi a mais difícil, agora a segunda vinda será aquela que ele vem só para nos buscar. Buscar o seu povo. Buscar aqueles que estão não olhando para as coisas deste mundo, mas estão focados no céu, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Jesus disse: quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, as vossas mãos e aguardem, porque a vossa redenção se aproxima. Eu falei que peguei um Uber para vir para cá, e olha que coisa interessante. E o homem me disse assim: a partir do dia 1º, acho que a coisa vai mudar, né? Eu falei: eu acredito que sim, espero que sim. E o senhor acha que vai ficar melhor? Não, não pode ficar melhor. Eu não quero que fique melhor. Mas por que, senhor? Porque eu quero que Jesus volte. Porque eu quero que Jesus volte. E a necessidade que as coisas sejam assim, afetadas, a ponto de coisas assustadoras acontecerem, para que as pessoas sejam despertadas e possam pedir e clamar pela volta de Jesus. Se preparar para a volta de Jesus. Porque na realidade é isso que nós precisamos, irmãos. Eu sempre digo, nós não esperamos Jesus, Ele quer vir nos buscar. Diz que o sangue de Abel clama, o sangue dos mártires lá do Coliseu clamam, o sangue de Pedro, de Paulo clama. Então, na realidade, não somos nós que estamos esperando Jesus voltar, é Ele que está esperando por nós, para a gente colocar a nossa vida em ordem. Eu postei hoje um texto que me chamou a atenção, e com isso eu termino. Na lição da escola sabatina, no comentário, algo que está no livro Educação, e diz assim: a vida na terra é o princípio da vida no céu. A educação na terra é a iniciação dos princípios do céu. O trabalho da terra é um preparo para o trabalho de lá. O que somos no caráter e serviço é um prenúncio do que nós seremos lá. Então, meus irmãos,
a nossa vida aqui é apenas um preparo para nós irmos para o céu. Por isso que não existe nada melhor para purificar o nosso caráter, que é a única coisa que nós levaremos para o céu, do que sofrimento. Acredite. Só existe um jeito de tirar o orgulho de uma pessoa, é jogar a cara dela no chão. Só existe um jeito de fazer com que a pessoa não confie nos seus recursos, tirar esses recursos. Só existe um jeito da pessoa, às vezes, olhar para cima, deitá-lo numa cama, aí ele vai olhar para cima. Enquanto ele achar que tem solução na política, nos governos, nos planos econômicos, enquanto ele estiver confiando, não, depois que eu me aposentar, eu vou poder me consagrar. Meu amado, lê do engano. Acredite, Jesus precisa ser a única solução, porque enquanto ele não for o único, outros ocuparão o lugar dele. Que nós possamos, hoje mais do que nunca, estar atento e pedir ao Senhor, Senhor, volte, e estarmos preparados, irmãos. Porque às vezes alguns estão esperando, há quanto tempo Jesus vai voltar? Será que vai demorar ainda uns 10 anos? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu não sei. Eu não sei se eu vou comer castanha esse final de ano. Não sei. Não sei se o que vai acontecer. O futuro a Deus pertence. O passado já foi, o futuro ainda não está aqui. O que eu tenho é o agora. Que Deus ajude a mim e a você a nós nos prepararmos hoje para a volta de Jesus. Como diz o texto bíblico, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Que Jesus, o Salvador, possa nascer hoje em nosso coração. Amém. Vamos concluir este culto tão abençoado, cantando o hino de número 452, 452, que tem o título de Cristo não tarda a voltar. Eu convido vocês a ficarem em pé. Sem mais demora, Cristo virá. Ele afirmou-nos que não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve da terra ressurgirão nossos queridos que mortos estão, para subir a celeste mansão quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Logo virá um tempo de paz e derrotado será Satanás. Tudo que é mal deixaremos para trás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Oremos. Conforme nós acabamos de cantar, Senhor, cremos que o Senhor não tarda a voltar. Por isso nós queremos consagrar a nossa vida a Ti. Estamos encerrando mais um ano, então nós com certeza estamos um ano mais próximos da volta de Jesus.
Em sua primeira vinda, ele veio para aqueles que eram seus e eles não estavam preparados, mas nós queremos e precisamos estar prontos para a volta de Cristo, para o momento, se porventura o Senhor assim desejar, momento final de nossa existência, ou para o momento do fechamento da porta da graça. Que o teu Santo e bom Espírito complete a obra que ele iniciou em nossa vida, em nossa jornada, removendo do nosso caráter tudo aquilo que não está em harmonia com a tua vontade. Que os pecados acariciados sejam abandonados. Que o nosso foco esteja no preparo e na pregação do Evangelho, no testemunho, para que outros também se preparem para receber a Jesus. Prepara-nos, Pai, para a tua vinda, ou para o nosso dia do descanso, ou para os momentos difíceis que estão diante de nós, pois a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Por isso, fortaleça a nossa fé, aumente em nós a esperança, na certeza de que não importa o que aconteça aqui nesse mundo, o Senhor está ao nosso lado e tem o comando de tudo sob o seu controle. Confiamos em Ti, pedimos que o Senhor abençoe, nos guarde e nos proteja, que o Senhor esteja ao nosso lado e, acima de tudo, dá-nos um lugar no Teu reino, em nome e no amor de Jesus. Amém. Amém.